Olá, muito bem-vindas, bem-vindos. Vamos começar mais uma live que faz tempo que eu não vejo vocês. Estou escolhendo aqui o filtro. Pronto. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Hoje a gente vai conversar, vou colocar mais pra cá. Hoje a gente vai conversar sobre sabotagens profissionais, né? Principalmente sobre os bloqueios que você sente. Muito bem-vindos todos vocês. Vamos entrando. Então, faz tempo que eu não venho aqui, né, no Instagram conversar com vocês. Hoje a gente vai falar, então, sobre como destravar esses bloqueios profissionais que vocês sentem, né, que você sente, e para que você comece a entrar mais em contato, né, com qual que é realmente o seu bloqueio, porque às vezes a gente cria uma ideia do nosso bloqueio e meio que a gente vive a vida achando que aquilo é um bloqueio, né? Até que a gente possa, então, revisitar isso, repensar e, de repente, assumir uma nova identidade, né? Frente às coisas, frente à vida. Me falem, por favor, se vocês estão conseguindo me ouvir direito. Para começar aqui, sejam super bem-vindas. Vocês podem ir colocando aqui da onde vocês falam, né? Pra gente poder ir interagindo. Eu vejo algumas conhecidas aqui, né? Que bom, que bom. Oi, Paty, que bom que você tá aqui. A Patrícia, a Cíntia. Sejam super bem-vindas. A gente, então, vai começar o nosso encontro hoje. Aqui, a Patrícia fala de São Paulo. A Cíntia, eu sei que fala, né, da Irlanda. Vou colocando aqui pra gente poder conversar. E a ideia, né, aqui a Cíntia de Dublin, a ideia é poder começar a entrar mais em contato com esse seu bloqueio. Eu quero trazer uma visão, né, da psicologia, sempre honrando a psicologia, e daí a gente entra nas constelações. Inclusive tem sido um movimento muito forte, né, até mais forte para mim, recentemente, com as minhas mudanças, né? Eu tenho me envolvido ainda mais com as constelações e, inclusive, aqui, né, no meu Instagram vocês vão ver mais sobre as constelações. Eu passei por um processo muito interessante, assim, de como eu fui me apropriando mais, né, como consteladora, né, inclusive isso tem tudo a ver com o nosso assunto hoje, do que até como a psicóloga, né, e isso também exigiu de mim um processo de aceitar isso, né, aceitar que talvez eu siga um caminho, né, assim, para além da psicologia. Mas a psicologia sempre esteve no meu coração, sempre estará, né? E continuo atendendo como psicóloga, mas o meu foco é a visão sistêmica, então eu preciso realmente honrar, né, as constelações. Aqui, então, a gente vai começar a falar sobre o nosso tema de hoje, que são os bloqueios profissionais. E vocês podem ir colocando aqui para mim, né? Quais bloqueios hoje, qual bloqueio hoje que acaba permeando a sua vida, que você sente, né? Sente que acaba te atrapalhando na sua vida profissional. Então, você pode escrever aqui e a gente vai
a gente vai conversando sobre isso, né? Muitas vezes, pelo que eu venho estudando, né, vendo da visão sistêmica, dentro das constelações, a nossa profissão, nosso trabalho, a nossa empresa, quem tem empresa aqui, ela precisa servir a vida. Ela precisa servir a vida para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que ela tenha mais sucesso. O sucesso ele está muito vinculado ao crescimento, ao mais. Quanto mais a gente consegue se colocar a favor da vida, a serviço da vida, mais nós temos sucesso profissional. Então, muitos de nós, vocês podem até me confirmar aqui, colocando aqui para mim qual que é hoje, qual que você percebe que hoje que é o seu bloqueio profissional. Muitos de nós, né, temos alguns tipos de bloqueio. Então, vocês podem até me confirmar se um deles é de vocês. Esses bloqueios, eles têm relação com algumas sabotagens que a gente faz. Então, os bloqueios profissionais aqui são financeiro, um bloqueio de confiança, né? O bloqueio de exposição e comunicação, e de confiança muitas vezes é um bloqueio de ação também, né? De você não conseguir agir. Um bloqueio de insuficiência, que é o de confiança, né? De não se achar boa o suficiente, como a Cíntia colocou. Existem muitos desses bloqueios, né, que acabam nos atrapalhando. Então, vocês podem confirmar aqui qual que é o de vocês. Se é o financeiro, se tem a ver com ação, se tem a ver com confiança, né, ou se é um bloqueio de comunicação ou exposição. A gente pode colocar aí esses quatro pilares, né? A Patrícia colocou aqui procrastinação, assim, um bloqueio de ação, né? E existem as sabotagens, né, que a gente acaba tendo em viés daquele bloqueio. Esse bloqueio, a gente vai falar aqui também na visão sistêmica, é como se nós estivéssemos a serviço desse bloqueio. É como se ele fosse algo para além de nós, né? Muitas vezes nós somos tomados pelo bloqueio quando tem a ver com uma questão sistêmica, quando tem a ver com um campo que é coletivo, um campo familiar, né, que não é só, por isso que é uma sensação de que você patina em cima daquilo, você tenta todas as técnicas, mas você acaba caindo no mesmo padrão. No mesmo padrão de procrastinação, no mesmo padrão de insatisfação, no mesmo padrão de confiança, no mesmo padrão de bloqueio financeiro, enfim. E existem muitas sabotagens, né? A gente se sabota muito por conta disso, que algumas dessas sabotagens que são... então a gente acaba por não agir, né? Então existe uma falta de ação, uma falta de planejamento, que daí acabam até vinculando com esse bloqueio profissional, que é o bloqueio financeiro, né? Se a gente não tem ação, a gente não tem resultado, né? E isso também, essa falta de ação e falta de planejamento, também se liga com o bloqueio da confiança, porque se você não tem um planejamento, como que você vai se sentir também mais confiante em relação a alguma coisa? Existe o começar e não terminar cursos, né? Isso também é uma sabotagem que alimenta o bloqueio da confiança, porque se você não tem, né, não se força a crescer profissionalmente, lembra, a profissão ela tem êxito sempre como você vai alimentando ela de vida. Se você não alimenta isso, você também não tem resultado, você acaba não se sentindo confiante, né? Então veja como muitas vezes é como se a gente servisse esses bloqueios, é como se eles fossem ali coisas
que ficam sendo... Sabe o leão? O leão da floresta? Não tem coisa melhor do que talvez esse exemplo, né? Vejo que outras pessoas entraram, que legal. Aí ele colocou, o meu estava de comunicação e sinto também um pouco de insuficiência. Exato, um bloqueio de comunicação e insuficiência, para vocês que estão entrando. Então, qual bloqueio que você se identifica? Um bloqueio de ação, bloqueio financeiro, bloqueio de confiança ou bloqueio de exposição e comunicação? Existem outras sabotagens que muitas vezes a gente se coloca, né, gente? Assim, não só a procrastinação, que é uma das sabotagens que leva a uma falta de ação. Tem também, isso é bem interessante, assim, um descuido, né? Um descuido, sabe aquelas pessoas assim, não vou me arrumar, né? Por que eu vou me arrumar? E é um bloqueio da exposição, porque é como se você não pudesse ser visto. Você precisa alimentar esse bloqueio da exposição, então você precisa continuar sendo uma pessoa que quando é vista, nossa, essa pessoa é descuidada, né? Quando é vista acaba ressaltando essa sensação de que de vergonha, né? Então a pessoa acaba não se cuidando ou então deixando de fazer alguma coisa para alimentar esse bloqueio da confiança, para alimentar esse bloqueio do financeiro, ou acaba então não terminando cursos, não ficando melhor naquilo que ela poderia ser, porque é como se ela não pudesse chamar tanta atenção, né? Como se ela não pudesse realmente ter um destaque, né? Então isso também é um bloqueio profissional, porque é como se você dissesse para você mesma, né, internamente, não, você não pode mais, você tem que ficar aí, né? Menos. E aqui a Mari colocou, um beijo, amiga. Colocou ação, né? Colocou um bloqueio de ação, ótimo. Então, o bloqueio de ação também, né? Esse bloqueio de ação também tem as sabotagens da falta de planejamento, por exemplo, né? Ou da sabotagem de, não, mas se eu agir, se eu fizer isso, então as pessoas vão me notar. Às vezes é um bloqueio também de exposição, de não poder ser notada, né? Enfim, existem vários bloqueios aqui que a gente está trabalhando, mas várias sabotagens em prol desse bloqueio. As sabotagens servem esses bloqueios. Tem uma outra atitude também muito interessante, assim, não sei se vocês já passaram por isso ou já viveram ou perceberam, que é a sabotagem do não posso ser compreendido, não posso ser compreendida. Então, daí a pessoa tem um bloqueio de comunicação. Então, como se ela tivesse que ela não pode ser compreendida. Então, ela fala errado, ou ela fala meio desconectado, ou ela fala baixo, tudo a favor daquela identidade, né? Tudo a favor daquela identidade, de que você imagina, e aqui a gente vai entrar no lado mais sistêmico também, então que você imagina que você precisa cumprir aquele papel, né? Que você não pode ultrapassar essa barreira. Então deixa eu até pegar aqui uma cordinha aqui para poder mostrar para vocês. Aqui é tudo ao vivo, gente. Quem sabe faz ao vivo. Aí, eu planejo demais e não coloco em prática tudo. Então, né, e daí tem essa sabotagem do planejamento, né? A falta de planejamento e o excesso de planejamento, que é um outro tipo de sabotagem, que é o perfeccionismo, né? É uma sabotagem também para um bloqueio da ação, você não colocar em prática. Porque se você colocar em prática, alguma coisa em você vai mudar. Alguma coisa você vai precisar abrir mão. E essa coisa, muitas vezes, é a sua identidade. Você vai precisar deixar de ser alguém que você era e começar a ser uma pessoa diferente. Você vai precisar tomar novas atitudes. Isso vai exigir de você.
Então, muitas vezes a gente opta por se manter onde está. E isso é da consciência pessoal. E eu vou explicar aqui as diferentes consciências, né? Eu não vou ficar falando muito tempo não, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer exercício. Mas vamos lá. Então, imagina que o Bert Hellinger, a Hellinger Ciência, né? Ela traz que ele trouxe, né, que existem 3 níveis de consciência. Então, o primeiro nível é o da consciência pessoal. Na consciência pessoal, a pessoa ela luta, né? É como se ela lutasse pela sobrevivência dela, né? E para isso ela precisa pertencer, aqui o bonequinho, né? E é um limite dessa consciência. Então, ela faz de tudo para poder pertencer ali naquele lugar. E para isso ela precisa pertencer aos grupos daquelas pessoas que ela se identifica. E nesse sentido, ela tem uma ideia de moral, né, do que é bom e do que é ruim, do que é mal, né, do que é bom e do que é mal. E do que é bom e do que é mal, isso vai norteando ela a tomar as decisões ou a agir. Então, o que ela aprende? Que no grupo dela, com os pais, por exemplo, ou com os avós, enfim, as pessoas mais próximas, ela não pode falar muito. Então, no sistema dela, quem fala muito acaba sendo chacota. Então, ela não pode ser notada, ela precisa ficar quieta. Só que ela, entendeu? Ela não é assim, ela não é quieta. Ela fala, né? Inclusive, ela quer falar. É da essência dela falar. E aqui a essência a gente vai explicar um pouquinho mais, né? Mas aqui essa essência, ela vai contra o grupo. Então ela não pode agir dessa maneira. Então essa maricota aqui, ela precisa ficar quieta. Então o que ela faz? Ela sabota a comunicação que ela tem, que é maravilhosa, né? Ela sabota. E daí gera um bloqueio. Ela fala que ela não consegue se comunicar, mas muitas vezes é onde tem a força dela. A força dela. Então, é ela aqui, né? Agora, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, além disso, né? Além da nossa consciência pessoal, o que a gente faz para sobreviver, existe também a consciência do clã, do grupo, do coletivo, que é o segundo nível de consciência. E, gente, isso é bem importante. Muitas vezes a gente é tomado, né, por algo, que é o que eu falei, que às vezes a gente fica a serviço de um bloqueio, que a gente já tentou de tudo, mas que ele não muda, né? Você não consegue movimentar. Não consegue fazer diferente. Muitas vezes a gente fica a serviço, né, desse bloqueio. E olhando para a consciência coletiva, o que é isso? Você tem lá o seu pai e a sua mãe ali, tá, ó. Então, o seu pai aqui, o bonequinho, vocês estão vendo? Seu pai, a sua mãe. Tá. E você, né? Todo mundo aqui, né, nesse círculo aqui da consciência do grupo. E tem mais gente também, tem uma galera. Tem seu avô, tem seus avós, tem seus avós, todo mundo aqui. Todo mundo faz parte dessa consciência coletiva, tá? E o que acontece? Nessa consciência, diferente da consciência pessoal, que é aquela que a gente faz de tudo para poder pertencer àqueles que a gente ama, aqui a gente não percebe, mas todos precisamos pertencer. Mesmo aqueles que são excluídos, mesmo aqueles que não fechavam a matraca, que ficavam falando, e eram excluídos e falavam assim, aquele cara é doidinho, né? Aquele bisa lá é doidinho, não vai na dele não, né? Enfim, ai meu Deus, que susto. Bom,
Então, caindo tudo aqui. Bom, então o que acontece? Existe nessa consciência a necessidade do pertencimento. Na necessidade do pertencimento, muitas vezes a gente acaba assumindo identidades que não são nossas. A gente respira, eu sei que é bastante informação, mas é importante para que a gente possa fazer o exercício e vocês compreenderem. Então, nessa consciência, existem muitas identidades que não são nossas. Muitas vezes, aquele biso doidinho, coitado, ele não pode ser excluído, ele precisa pertencer. Então, você que veio depois, toda serelepe, achando que a vida é assim e que você vai falar, então, mas só que daí você começa a falar e você vê que todo mundo começa a agir de um jeito, né, errado, ruim pra você. Então, depois quando você vem pra essa vida e você percebe que talvez a sua comunicação não seja tão boa assim, e daí você vai, então, e vai de encontro, começa a agir igualzinho, né, igualzinho a esse bisavô, para que ele pudesse ter o lugar dele. E, gente, aqui eu tô dando um exemplo, porque pode ser, muitas vezes, às vezes são irmãos abortados que fazem parte desse sistema e você não conheceu. Às vezes são primos distantes, crianças dadas no sistema, e etc. Então você acaba agindo como aquele bisavô e fazendo igualzinho a ele, como se você já fizesse para ser excluída ou para ser excluído. Então o que acaba acontecendo? Você sabota aquilo que você tem de melhor, você sabota a sua comunicação. Assim como seu avô foi excluído seu bisavô foi excluído por conta da comunicação, poderia ter sido financeiro, poderia ter sido a sensação de ter que fazer a sensação de insuficiência, poderia ter sido vergonha. Esse bisavô, tadinho, fez uma coisa errada, né? E a família toda condenou ele. E daí, então, o que você vai fazer? Você vai viver na vergonha, em lealdade a ele. Então, essa consciência coletiva, ela é tão forte, ela toma a nossa memória, e não é nada espiritual assim, tá, gente? É algo que fica, né? É espiritual porque a gente não vê, mas faz parte do nosso campo de memória coletivo, do nosso sistema familiar. Ninguém pode ser excluído aqui. Qualquer pessoa que seja excluída, o próximo descendente da próxima geração vai acabar tendo que pagar por isso. E a gente paga como? Em forma de bloqueio, né? Sabotando a nossa vida, sabotando aquele aspecto, então que seja profissional, que seja de relacionamento amoroso, e etc, etc, etc. E tem o terceiro nível de consciência, que é a consciência espiritual. A consciência espiritual, ela está acima dessas duas consciências, né? A consciência espiritual, ela está acima desse bom e do mal, e ela já inclui a todos. É quando você percebe que você precisa, pelo seu bem, sair desse ciclo. Não é sair, você nunca vai sair, mas você precisa fazer diferente, porque para o seu bem é você usar a sua comunicação, ou para o seu bem, no caso, para a sua expansão, é você então começar a ser organizada. Com a Elisângela hoje a gente estava conversando, né, Eli? Então, você começar a ser mais organizada, para o seu bem, para a sua expansão, que é um desafio para você fazer um pouquinho diferente, você precisa começar a ter que, então, guardar dinheiro. Ninguém na sua família guardou dinheiro. Você começa a guardar dinheiro, você vai ser uma pessoa diferente. Ninguém na sua família chegou a ter tanto sucesso profissional. Você tem sucesso profissional? Nossa, mas que difícil fazer as coisas, que difícil fazer as coisas. Você precisa se esforçar e você vai girando em círculos, em círculos, em círculos. Quando você consegue destravar isso, você entra numa consciência espiritual naquele aspecto. Não é que você vira assim um monge beneditino, não, tá? A gente continua sendo a mesma pessoa, né?
mas que naquele nível você aciona uma consciência diferente, porque você assume uma expansão que é importante para você, que você inclui a todos no seu coração, você inclui aquele bisavô que falava demais ou que fez uma coisa errada e etc. E você se desidentifica com ele, você consegue viver a sua vida. Então eu falei tudo isso para a gente poder fazer um exercício. Só que do que eu falei, o que vocês acham? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Algo que é intrigante para você em relação ao bloqueio? Porque essa ideia, você acaba se sabotando para pertencer ao seu ciclo familiar. Mesmo que você não saiba, porque pode ser que na sua memória tá tudo certo, mas às vezes é algo lá atrás, às vezes nem tão atrás assim, mas você acaba fazendo. Agora, em termos de consciência pessoal, muitas vezes você se sabota para não assumir aquela identidade que tem a ver com aquilo que a gente conversou, que é uma identidade diferente do que você já assumiu na sua vida. Então, se pergunte agora, se quiser pegue um papel para escrever isso, se você conseguir tal coisa, que é o contrário do seu bloqueio, Se você conseguir, então, ter um sucesso financeiro de X por mês, se você conseguir agir em prol disso que você está querendo, se você conseguir, então, se expor, ou então ser organizado, ou sentir que você fez suficiente, Se você conseguir isso, o que você vai precisar abrir mão? Como você vai precisar começar a agir? Que comportamentos diferentes você vai precisar ter se você conseguir isso? Então escreva, o que você vai precisar abrir mão? O que você vai conseguir? Ele colocou, acho que identifiquei aqui algum bloqueio dessa forma. Minha mãe dizia que dinheiro só ia para quem já tinha o dinheiro. Olha só. Então, quer dizer, é uma crença, as crenças da família, até esses dizeres ajudam a gente a perceber algumas crenças limitantes e alguns bloqueios que às vezes a gente acaba alimentando na nossa vida para pertencer, Então, se pergunte, quem que eu vou precisar ser, para que isso aconteça? Quem que eu vou precisar deixar de ser? Porque de alguma forma você assumiu uma identidade até hoje. E essa identidade você vai ter que abrir mão. Então, quem você vai precisar, Quem você vai precisar ser para conseguir atingir esse objetivo? Quem você vai precisar deixar de ser? Agora, nesse quem você vai precisar deixar de ser, escreve agora. Que espaço você ocupou sendo assim? Que espaço, o que você ganhou sendo assim? Sendo assim até hoje, a gente está falando do que você viveu até hoje. Então, se você me falar assim, eu fui aquela pessoa que, sei lá, eu até hoje eu tive medo, de ir adiante. Então, então talvez esse medo de ir adiante é um bloqueio de ação, O que você ganhou em não seguir, não agir? Vai até na sua infância mesmo, na sua adolescência, na sua juventude.
em relação a essa questão, né? O que você ganhou com isso? O que te trouxe? Né? O que te garantiu? No caso, a Lari colocou aqui, controladora. Sim, pode ser um bloqueio. Um bloqueio de confiança. Você não confia que as coisas vão dar certo, então você precisa controlar. Você precisa garantir. E algo na sua vida, né, você precisou, de alguma forma, ser essa grande para controlar, para garantir, para se preservar. Né? Você ganhou o quê? Você ganhou essa preservação? Você conseguiu se segurar assim, se assegurar assim? A Patrícia falou, ganhei aceitação e pertencimento, perfeito. Que é a questão da consciência do grupo. Você fica na inocência, que é a culpa ou a inocência. Quando você não pertence e faz diferente, você sente culpa. E aquela culpa do sucesso, sabe que muita gente às vezes sente? É isso, da felicidade, né? Agora, quando você pertence, você fica inocente, você aceita. Então, você vai precisar abrir mão um pouco desse pertencimento. E isso é uma das coisas mais difíceis para que você consiga viver a sua vida. Abrir mão de coisas, abrir mão do pertencimento é algo mais profundo, abala a nossa sobrevivência. Então, de alguma maneira, você vai precisar conversar, né, com essa aceitação, vai precisar conversar com talvez a preservação que você ganhou com controle, no caso da Lari, para que então você possa perceber que talvez você não tenha mais tanto isso na sua vida, mas você pode garantir o seu. Você pode garantir que você se pertence. E como a consciência do grupo, ela às vezes ela é tão mecanicista que é só deixar, né, em equilíbrio, só em equilíbrio. Todo mundo pertence, todo mundo pertence. Qualquer exclusão, ela quer gerar uma completude, que as identidades se perdem. Então, às vezes, você precisa sair um pouco disso para manter a sua própria identidade. A Cristiane perguntou, isso está relacionado à dificuldade de tomar decisões? Desculpa, Cristiane, o que exatamente? Porque quando você perguntou, talvez eu já tenha concluído algum raciocínio. Isso o quê? Né? A dificuldade de tomar decisões também pode ser um bloqueio, né? Tem mais dificuldade na área profissional, ok? De tomar decisões na área profissional, certo? Né? A dúvida, né? Muitas vezes a gente vê um movimento na constelação, eu não sei se é o que você está trazendo, mas é o que eu estou sentindo, né? Do que você está trazendo. Então, a dúvida é de que muitos movimentos, eles, e tem a ver sim, muitos movimentos eles vão para a vida ou para a morte. E a gente tem uma expansão ou uma retração. E às vezes você não quer tomar uma decisão, tem dificuldade de tomar uma decisão que vai te levar para a vida, porque você está nessa consciência, em lealdade com alguém que sofreu aqui. Então você precisa se sabotar, você precisa ter menos, você precisa não ir para frente, que é um bloqueio de ação também, a decisão. Tem um exercício que eu faço nas constelações, enfim, na terapia sistêmica, que é pense naquilo que você deseja, né?
E você pode, inclusive, até fechar os seus olhos, né? Se você quiser agora, nesse momento, antes da gente fazer o próximo exercício. Então, fechando os olhos, você vai pensar naquilo que você deseja, naquele objetivo mais difícil, vencendo aquele objetivo mais difícil. E perceba no seu coração, se atingindo esse objetivo, se imaginando nele, isso vai te expandir mais ou se retrair. Perceba que movimento que traz essa sensação, esse objetivo que você deseja, se ele se expande ou se retrai. Se ele expande, é um movimento da vida, que é uma vida interna dentro de você, que é para mais vida e está no lugar do seu sucesso. Se ele se retrai, então em você existe uma lealdade, um desejo de não seguir em frente. E você vai acessar esse desejo no seu coração. E vai dizer a esse desejo como se ele fosse uma pessoa na sua frente. E diga: por você eu perco. Por você eu perco. Se você está nessa retração, agora se você está nessa expansão, se imagina olhando para trás e veja quem você está deixando para trás. E diga para essa pessoa: por você eu perdi até aqui. Por você. Por você, e agora para os dois, tanto a retração ou a expansão, você vai dizer: por você eu vou viver e depois morrer mais um pouquinho. Isso. Então vocês viram um breve exercício, né? Vão voltando aos poucos, inspirando e expirando. Deixa isso ressoar em você, tanto na expansão ou na retração. Mesmo na expansão, quando tem algo que expande muito e você não quer, você tem medo de seguir. Mas você já está vendo uma possibilidade de seguir. Aí está o seu sucesso. A mesma coisa ao contrário, né? Quando tem uma retração e você quer ficar ali, é preciso então, né? Quando você quer ficar ali, é preciso então olhar para essa pessoa, para essa sensação, para essa lealdade que você tem, porque ela está querendo ser olhada, mas você precisa se movimentar. Você precisa dizer: eu vou precisar seguir. Nós vivemos para viver a vida, literalmente. Nós vivemos a favor da vida. E agora, ai, tô vendo os coraçõezinhos, que bom que vocês gostaram, que bom, meus amores. E agora, então, para a gente encerrar, eu vou ensinar para vocês um exercício. Não sei se vai dar pra gente fazer ele completo aqui,
mas que é um exercício que eu ensino no meu programa, no Fluir, né? Eu vou lançar a segunda turma no Fluir no final de julho, né? Então, para quem se interessar, um programa com valor bem acessível, onde eu trago exercícios sistêmicos, né? Exercícios sistêmicos para você trabalhar qualquer área da sua vida que esteja bloqueada. E eu mando por WhatsApp, e daí vai ter duração de 1 mês, né? E nesse Fluir, no programa Fluir, você acaba se trabalhando no tempo que você quiser, e a gente também tem encontros em grupos, tá? Mas que também são gravados, acho que são 2 encontros em grupos, enfim. Então, a segunda turma tá para ser lançada, e se vocês desejarem, né? Mas, antes do Fluir, tem o Fluir Trabalho em Missão, que eu vou fazer um workshop no sábado, dia 3 de julho. E nesse workshop eu vou trazer mais técnicas e exercícios sistêmicos para desbloqueios do seu sucesso profissional. Então, vão ter meditações, vão ter exercícios que eu vou passar agora para vocês terem uma ideia, entre outros, porque a gente faz em grupo mesmo, ao vivo no Zoom, né? Então é possível ter mais informações do que fazer sozinho. Peraí, deixa eu desligar aqui o aquecedor. Então vamos lá. E agora vocês vão pegar um papel e vão escrever nesse papel aquele nome do bloqueio profissional, né? Até quem participou do grupo Fluir pode escrever aqui, né? A minha mãe não vale, né? Mas ai, mãe, que bom que você gostou. Minha mãe também participou, adoro, ela sempre participa. Mas quem mais participou do Fluir também pode escrever aqui, né? O que achou, que eu sei que a Eli também participou, acho que a Cíntia também, né? Enfim, então agora a gente vai fazer um exercício que é mais ou menos vários exercícios desses que eu passo no programa, e a gente vai trabalhando junto, desbloqueando realmente esses entraves, né, da sua vida. Mas você vai escrever num papel aquele bloqueio que você percebeu, né? Então vamos supor que você tem aí um bloqueio de, sei lá, financeiro, né, no profissional. Qual que é o bloqueio especificamente no papel, né, para colocar? Mafê, eu não entendi o que é para escrever. Tá, então eu vou explicar. A Eli colocou, eu participei e foi bom demais, me ajudou muito. Ai, que bom, Eli, que bom saber disso. Obrigada por compartilhar aqui. Bom, então vocês vão escrever no papel o bloqueio profissional. Então, no caso, Cristiane, você colocou, né, que tem alguma sabotagem, um bloqueio, uma dificuldade de decidir, enfim. Escreve no papel esse bloqueio que você percebeu, né, nas nossas conversas, que é aquele que mais está presente na sua vida, aquele que você vem alimentando de alguma maneira essa identidade, né, com esse bloqueio. Então, você vai escrever num papel, né? Então, as pessoas que fizeram Fluir, acho que vocês já fizeram, mas se vocês quiserem repetir, né? Que bom, a Cíntia também participou, que bom que você gostou, Cíntia. Muito bom, querida. Bom, então vocês vão escrever no papel. Daí, o que vocês vão fazer? Vão colocar no papel o bloqueio, tá? De um lado, o nome bloqueio, e o eu de outro. E aqui é legal que quanto mais específica, né, você for, melhor é. A Patrícia, o workshop é também para quem participou do Fluir. Não precisa ter participado do Fluir, viu, Patrícia? É independente. O workshop faz parte do programa Fluir, mas eu criei ele de forma independente. Ele vai ser bem focado para o profissional.
da área profissional, mas do sucesso, dessas destraves, né? Então, se você quer participar do Fluir Workshop, que vai ser no dia 3 de julho, tem lá no link da minha bio, você pode entrar para participar. Prestando atenção, sim, mas essa blusa é muito linda. Obrigada! Tenho on aqui. Ai, tá? Bom, quem se interessar pelo workshop, então pode entrar já direto no link. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Mas tá tudo lá no formulário, lá no link da minha bio, é só entrar. E ele é independente do programa Fluir que eu tô comentando. Ele faz parte, mas tudo é sistêmico, né? Então eu vou abordar uma parte de uma forma bem específica nisso. Tanto os destraves do sucesso profissional, sucesso para a vida, esses sabotadores, né, que a gente vive alimentando. A gente vai fazer também daí no final, na segunda etapa, né, a gente vai fazer 2 constelações profissionais, as que vão ser sorteadas ali também, né? Então vai ser bem completo, tá bom, Patrícia? Vai ser muito bom se você quiser participar. Bom, vamos lá. Então você escreveu, né, em um papel o bloqueio e no outro eu. Então você vai subir, né, no papel e percebe esse bloqueio, né, e olha para ele. Então você vai sentir, vai dizer: eu sou eu. E você é o meu bloqueio. E conforme você for percebendo, né? Então aqui tem um movimento de ir para trás, no meu caso. Conforme você for percebendo ele, você vai dizendo algumas palavras que eu vou dizer para você. Então você vai dizer: eu vejo você. Veja se você tem esse impulso de ir para trás como se fosse muito grande, ou se você quer ir para cima. Cada uma vai ter um movimento, que é a dinâmica dessa memória que tem a ver com essa questão no seu sistema, né? No meu caso eu vou dizer: você é muito grande. Daí, se você tiver uma questão de tamanho, você pode dizer: eu e você somos iguais. Eu e você somos iguais. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. E você vai ter alguns movimentos, se deixe fluir nesses movimentos. Eu vejo você. Eu e você somos iguais. Eu e você somos iguais. Eu vejo você. E você pode dizer: eu decido a vida. Eu escolho a vida. Eu escolho a vida. Eu escolho a vida. E nesse momento, com a minha explicação, lembra desse círculo? Quanto mais você vai escolhendo a vida, é como se você conseguisse, então, naquele movimento, se esforçar, né, para conseguir ser mais você. Naquele momento, naquele movimento, naquele comportamento, não ser tão mecanicista em prol da consciência do sistema, porque você está vendo o que precisa ser visto aqui, incluindo o que precisa ser incluído. Você vai dizendo: eu decido viver a vida, eu decido pela vida, eu decido pela vida. Você pode dizer até forte: eu decido pela vida. Eu e você somos iguais. E vai sentindo. E veja se você tem um impulso de seguir adiante,
o impulso de reverenciar. Algumas pessoas precisam agradecer, outras precisam seguir adiante. É um movimento que a gente vai fazendo juntos, mas eu quis dar essa palhinha, né? de um exercício muito importante, sistêmico, que você pode fazer da sua casa, né? Qualquer dúvida que você tiver, você me coloca à disposição, pode entrar em contato, me perguntar, eu fiz o exercício, mas eu senti isso, tá certo, não sei o que, fiz assim, né? Tá bom? Então aqui eu agradeço ao bloqueio, digo, você me trouxe até aqui, muito obrigada. Muito obrigada, você me trouxe até aqui. Muito obrigada. Isso. Bom, estamos encerrando a nossa live, nosso encontro. E pode tirar as âncoras, né, os papéis, agradecer as âncoras e vamos encerrar. Tomar uma aguinha. Obrigada, Mafê. O programa Fluir foi maravilhoso, mexeu muito comigo para melhor, eu recomendo também. Ai, que bom, querida, que você gostou, muito bom. Querida, muito bom mesmo, muito bom ter vocês, né, participando do programa Fluir. Vou ter a segunda turma e o workshop, né, sobre o trabalho, que eu super recomendo, tô fazendo com muito carinho, né? Se você tiver qualquer dúvida, se vocês tiverem, entre em contato comigo, tá? Tem muitas novidades no mês de julho, então fiquem atentos. Eu vou começar a fazer grupos, né, dinâmicas de constelações abertos, num valor simbólico. Então, logo menos a agenda, né, eu vou soltar aqui. Vamos só encerrar então, feche os olhos. Inspirando, expirando, inspirando, expirando. E diga, eu deixo com vocês o que é de vocês e fico com o que é meu. E diga o seu nome completo, no meu caso. Eu sou Maria Fernanda Jorge Lorenzini Barcelos e fico apenas com o que é meu. Pronto, libera tudo. Gratidão, queridas, amoras, amores. Um beijo enorme para vocês. E eu vou tirar uma foto aqui. Eu não consigo tirar essa foto. Se alguém conseguir, eu agradeço. Pronto. Obrigada, Lari, pela participação também, Cíntia, Patrícia, todas vocês, viu? Todas aqui. Um beijo grande para vocês. Eli, querida, como sempre. Beijo, gente, beijo. Tchau.